Vamos agora falar de um tema muito bonito. É a revolução newtoniana, o mecanicismo. E esse é o tema da aula 8 do tema Leis de Newton. Dizem, e isso é muito provável, porque basta ler esse livro de René Descartes, né? O discurso do método. No discurso do método, René Descartes, ao longo de umas 4 ou 5 páginas, não mais do que isso, né? Ele procura fazer uma descrição semelhante que nós entendemos hoje sobre o universo. Ou seja, se você conhecer os constituintes do universo e as leis que descrevem os movimentos dos constituintes, então você tem tudo o que você precisa, porque, em princípio, diria René Descartes, né? Em princípio, você pode prever toda a evolução do sistema. Portanto, dai-me as leis e os constituintes, e eu serei capaz de entender até mesmo como o universo evoluiu a partir de um determinado estágio, que poderíamos chamar de condições iniciais, né? Dizem que essas ideias, que foram muito bem colocadas por Descartes, influenciaram Newton profundamente, né? E aqui, então, temos Newton. Ora, o que isso tem a ver com o pensamento de René Descartes, que foi precursor, né, de Newton? Ora, o que tem a ver é o seguinte: é que a mecânica newtoniana satisfaz exatamente aquilo que Descartes estava procurando. Ou seja, se eu conhecer um conjunto de objetos, né, que num determinado instante de tempo estão aqui, então a mecânica newtoniana, ela consegue prever o futuro desse sistema. Aqui eu tenho só 4 partículas. Aqui eu tenho essas 4 partículas em algum tempo no passado. Hoje elas se encontram aqui. Mas a lei de Newton é justamente uma lei voltada para prever, né? Veja, ela é voltada para prever a partir das condições iniciais de como o sistema começou, né? É o que temos aqui. Uma vez conhecidas as condições iniciais, nós temos como prever o comportamento do mesmo a qualquer instante de tempo. Então, eu vou saber, né, no futuro, onde esta estará, né, vamos chamar a atenção para isso. No futuro, Newton prevê que esta aqui estaria aqui, esta aqui estaria aqui, esta outra estaria aqui, né, e essa outra estaria aqui. Ora, isso vale para qualquer sistema de partículas. Então vale para o universo, como previra René Descartes, né? Vale para o universo. A mecânica newtoniana é determinista, Uma vez conhecido o sistema, num determinado instante, eu posso saber
tudo sobre aquele sistema em qualquer instante de tempo no futuro, e mais eu posso saber também em relação ao passado. Isso é uma coisa absolutamente fantástica. De forma que as soluções, claro, dependem das condições iniciais, como nós dissemos antes, né? Mas se eu souber exatamente como essas 4 partículas, né, ou 5 partículas, né, onde elas estão, né, e com que velocidade elas começam o movimento, porque essas são as condições iniciais, né, onde elas estão, decorrido um certo tempo, a mecânica newtoniana consegue prever onde essas mesmas partículas estarão no futuro. Né? É isto. Esta aqui está aqui, esta outra está aqui, esta outra está aqui, e com determinadas velocidades, claro. Elas estão nesse ponto, cada uma delas, né? nesse ponto, e também a velocidade que elas terão no futuro. Isso sim é que é determinismo. Eu determino tudo a respeito do sistema se eu souber como as coisas começaram, como o sistema se iniciou. Isso é uma ideia belíssima, porque, em princípio, você consegue prever tudo. É o que o René Descartes estava pensando em relação ao universo mesmo. Né? É isso. Se eu conheço as leis, né? Aqui Newton veio para prover as leis do movimento, né? Então eu sei tudo a respeito do futuro. Né? Então, olhe para essa galáxia aqui. Aqui está a posição de uma estrela. Essa aqui, por exemplo. Pronto, tem uma estrela aqui. Aqui tem uma outra estrela. Aqui eu tenho uma outra estrela. E assim por diante, eu tenho bilhões de estrelas. O sistema é difícil, mas em princípio, de acordo com a mecânica newtoniana, eu sei o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. Essas estrelas estarão em posições diferentes, mas a mecânica newtoniana, em princípio, eu não estou dizendo que seja fácil, é diferente, né? Mas, em princípio, a mecânica newtoniana me permitiria determinar a posição de cada estrela numa galáxia, que tem 10 a 11 estrelas, né? Cerca de 100 bilhões de galáxias, mas, em princípio, eu posso determinar o futuro dela. Eu posso saber tudo sobre as estrelas numa galáxia a qualquer tempo, se eu conhecer como tudo começou, né? As condições iniciais. Né? Essa ideia é muito bonita. Então, uma vez conhecidas as condições iniciais de um sistema, temos como prever o comportamento desse sistema a qualquer instante de tempo, no futuro e no passado. Né? É uma ideia realmente belíssima. Provocou uma revolução no pensamento. Né? É a ideia do mecanicismo, né? Tudo em função da mecânica newtoniana. Eu sei, eu saberia. Né? Agora, na verdade, eu quero chamar a atenção para isso. Né? Não é bem assim, hoje a gente sabe. Né? Porque a nova mecânica que a gente conhece, que é a mecânica quântica, ela é bem menos determinista, né? Porque ela fala em probabilidade, as coisas mudam. No contexto quântico, as coisas mudam. No entanto, no contexto clássico, realmente, em princípio, né, é como se percebeu depois da descoberta das leis de Newton. Se eu conheço um sistema num determinado instante de tempo, eu vou conhecê-lo a qualquer instante de tempo no futuro. Essa é a ideia do mecanicismo